meus amigos que nos acompanham semanalmente, queridos catequizandos e estimados familiares. Em nosso encontro de hoje, vamos acompanhar o Evangelho desse final de semana, que nos mostra um pouquinho da vida de Jesus, sempre revelando seu amor por meio dos ensinamentos e dos seus gestos, auxiliando os mais necessitados. Logo após, continuaremos com o estudo sobre os sacramentos, abordando hoje o sacramento da reconciliação, também conhecido por sacramento da conversão, da penitência ou da confissão. Esse sacramento é fundamental para nos ajudar a obter da misericórdia divina o perdão dos nossos pecados. E por esse motivo, trouxe aqui para vocês a imagem de Jesus misericordioso, para que sempre peçamos a Ele o seu perdão e a esperança de que tudo pode ser mudado pela nossa fé, pela oração e por nossas atitudes. Agora, vamos dar continuidade ao nosso encontro com a leitura do Evangelho. Para isso, vamos fazer juntos a persignação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos acompanhar atentamente a leitura. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, versículos 21 ao 28. Foram à cidade de Cafarnaum e no sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Nesse momento, estava na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro, que começou a gritar: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus ameaçou o espírito impuro. Cale-se e saia dele. Então, o espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu dele. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos impuros e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a redondeza da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimadas crianças da catequese de nossa catedral, estimados pais, familiares, amigos catequistas, neste final de semana, no quarto domingo do tempo comum, hoje Jesus no Evangelho nos é apresentado por São Marcos como aquele que tem autoridade sobre os espíritos maus. Jesus é aquele que possui autoridade sobre toda a nossa vida. Confiemos sempre em Jesus. E quando os barulhos deste mundo quiserem nos retirar da presença do Senhor, nos recordemos que Ele sempre ordena: cala-te. Que a voz de Deus possa sempre ressoar nos nossos ouvidos, como aquele que nos chama a segui-lo, e que as vozes deste mundo se calem, para que a voz de Deus sempre venha em primeiro lugar. Que Deus abençoe a cada um de nós. Até a semana que vem, se Deus quiser. Olá, queridos catequizandos, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese da Catedral Santo Antônio, tratando hoje sobre o sacramento da confissão, também chamado de sacramento da penitência ou sacramento da reconciliação. Na semana passada, nós finalizamos o grupo dos chamados sacramentos de cura. Como nós conversamos na primeira semana, falamos que os sacramentos são divididos em 3 grandes grupos. São 7 sacramentos divididos em 3 grupos. Os sacramentos de iniciação cristã, que nos iniciam na fé, que nos dão a força e os alicerces necessários para podermos adentrar a vida de Deus, os dons divinos, os dons sobrenaturais, que são os sacramentos do batismo, da confirmação
e da Eucaristia. Os sacramentos de cura, que são a penitência e a unção dos enfermos, e os sacramentos da missão ou do serviço, que são os sacramentos da ordem e do matrimônio. O sacramento da reconciliação, ou também chamado de penitência ou confissão sacramental, é o grande sacramento da misericórdia de Deus. Quando nós somos batizados, queridas crianças, todos os nossos pecados são perdoados. Os pecados são perdoados no batismo. O que a confissão faz? A confissão perdoa os pecados cometidos após o batismo. Por isso que uma pessoa que não é batizada não pode se confessar. Porque para que ela possa se confessar, primeiro ela deve ter sido batizada. A confissão deixa a nossa alma, deixa o nosso coração semelhante ao estado em que nós estávamos assim que fomos batizados. Na hora do nosso batismo, nos tornamos totalmente puros, totalmente santos, totalmente prontos para o céu, aptos para o céu. Quando nós nos confessamos, a confissão nos faz voltar ao estado original do nosso batismo, nos deixa com a nossa alma limpa. O sacramento da confissão é o grande sacramento da misericórdia de Deus. Deus que perdoa as nossas faltas. O próprio Jesus deu essa autoridade à igreja. Hoje em dia, não é raro que a gente encontre pessoas que dizem: por que devo me confessar? Qual a necessidade de eu contar os meus pecados, as minhas falhas, para um padre que é um ser humano e que é tão pecador enquanto eu? Veja bem, quem instituiu o sacramento da confissão foi Jesus nosso Senhor. Ele mesmo disse à igreja no Evangelho de São Mateus, aquilo que ligares na terra, Jesus dizendo a Pedro, aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu. Aquilo que tu desligares na terra será desligado no céu. Mais adiante, no dia da sua ressurreição, Jesus ressuscitado entra no cenáculo de Jerusalém. Quando as portas estão fechadas com medo dos judeus, Jesus entra e Jesus sopra o seu Espírito Santo sobre os discípulos ali reunidos e diz a eles: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Os bispos, os presbíteros, os padres, são todos constituídos de uma autoridade que é dada por Cristo. Um padre e um bispo, quando está atendendo o sacramento da confissão, quem é que está ali? Quando é que a gente vai buscar a confissão? Quando nós pecamos. Cada vez que nós pecamos, que nós ofendemos a Deus, nós buscamos o seu perdão. E quem é que nos perdoa? É o próprio Jesus. O padre, na hora da confissão, está agindo na pessoa de Jesus. E quando o padre nos absolve, nos dá o perdão dos nossos pecados, é o próprio Jesus quem nos está perdoando. O sangue de Jesus, na hora da confissão, é derramado sobre nós. De maneira que, assim como na cruz, Jesus perdoou nossos pecados e nos abriu o céu, na hora da confissão, esse mesmo sangue é derramado sobre nós, pelo seu Espírito. Então, é um sacramento muito bonito que nós não podemos ter medo. Santo Agostinho dizia que o diabo devolve, na hora da confissão, a vergonha que ele tirou na hora de pecar. Meus queridos, todo pecado é um ato de egoísmo. Quando a gente pensa que nós podemos viver por nós próprios, podemos tomar conta da nossa vida, o pecado nos dá uma sensação de falsa liberdade, em que nós deixamos a lei de Deus de lado, aquilo que Deus fala fica de lado, e aí eu escolho aquilo que eu quero. Foi assim que Adão e Eva perderam o paraíso, colocando a vontade de Deus de lado para fazer a própria vontade. O pecado ofende a Deus. Deus é amor, Deus nos ama e Deus nos dá a sua lei, nos dá o seu evangelho, nos dá o seu caminho. Jesus é o próprio caminho e deixou no evangelho o caminho para chegar até Deus. Tudo aquilo que está fora desse caminho ofende profundamente a Deus porque nos leva para a nossa perdição, nos leva para o nosso egoísmo. Por isso que nós não podemos ter medo nem vergonha de nos confessarmos. Você se confessa regularmente? Você já se confessou a primeira vez? Você já está se preparando para a confissão sacramental que vai te preparar para o dia da sua primeira comunhão? Queridos catequizandos, se preparem com muita santidade, se preparem com muito amor para o dia dessa primeira confissão. Aqui fica uma dica do diácono para vocês, até para os pais, para aqueles que assistem. A confissão, o que é preciso para se confessar bem? Uma boa confissão ela deve ter 4 Cs. Ela deve ser uma confissão clara, coesa, contrita
e completa. Uma confissão clara é a gente chegar e saber o que vai falar. Toda confissão começa com, além de começar com o sinal da cruz, é imprescindível a acusação. Padre, eu pequei. Para isso, você antes deve fazer o exame da sua consciência. Se examinar diante de Deus, pegar lá os 10 mandamentos e ver onde eu errei, onde eu falhei. Dizer, Padre, fiz isso. Confissão clara, coesa, tem que ter sentido, começo, meio e fim. Contrita, tem que ter arrependimento. E completa, contar todos os pecados, sem ficar com vergonha de omitir nenhum. Um santo da igreja dizia, o confessionário, onde a gente se confessa, é o único tribunal do mundo, onde você se declara culpado e sai de lá absolvido, e sai de lá perdoado. Errar não é humano. Deus não nos fez para o erro. Deus nos fez para viver com Ele. Perdoar é divino. Feliz é quem perdoa. Maior do que o nosso pecado é sempre a misericórdia infinita de Deus, que muito nos ama e sempre nos chama a estar em comunhão com Ele. Que você possa buscar a confissão. Dia 17 desse mês de fevereiro, que vai começar no dia de amanhã, dia 1º, dia 17 começa a ter o tempo da quaresma, com a quarta-feira de cinzas. Quaresma é tempo propício para a gente buscar a conversão. Há quanto tempo faz você, papai e mamãe, que não faz a sua boa confissão? Talvez seja a hora de dar esse exemplo aos seus filhos, buscando o perdão e a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é eterna e ela é a força que tudo vence. Nessa misericórdia e nesse amor, desejo a você uma boa e santa semana. Ó sangue e água que jorrastes do lado de Jesus como fonte de misericórdia para nós, Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que